Josué capítulo 24, versículos 14 a 18. Depois os versículos 22 e 24. Nos diz a palavra de Deus: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. 22. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhas. 24. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Quantos dizem amém por esta palavra? Meus irmãos, nós aqui nos nossos cultos e também nos cultos de doutrina no setor, nós tivemos desde o ano passado meditando sobre a mordomia da família, e foi muito bom para todos nós. E eu falei para a igreja que pretendemos no próximo culto de doutrina, que inicia o mês de março, já meditarmos em um outro assunto que o Senhor já há colocado no meu coração, e sem dúvida estaremos meditando, se Deus nos permitir, com a ajuda de Deus e a oração da igreja. Mas hoje queríamos finalizar essa parte do nosso meditar sobre a família que serve ao Senhor. A família que serve ao Senhor. E como base dessa meditação é Josué 24 e o versículo 15, lá no final do versículo: Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós meditamos a semana que passou em alguns detalhes, como exemplos de famílias que serviram ao Senhor, e também as famílias como foram abençoadas por haver decidido servir ao Senhor. Hoje queremos dar uma continuidade na nossa família ao serviço do Senhor. Nossa família ao serviço do Senhor, ou a serviço do Senhor. Deus deseja que todo lar, ou cada lar,
seja um ambiente que honre e glorifique o seu nome. Esse é o desejo de Deus. Por isso que Josué, entendendo isso, ele disse: porém eu e a minha casa. É o mesmo que dizer: eu e a minha família serviremos ao Senhor, porque esse é um desejo de Deus, que as famílias sirvam a Ele, adorem a Ele, trabalhem para Ele, vivam por Ele. O nosso Deus, Ele é tão maravilhoso que essa instituição, família, foi a segunda instituição que Deus fez, que Deus criou. E ao longo da Bíblia Sagrada, desde o Gênesis até o Apocalipse, nós vemos o apoio amoroso, paterno, maravilhoso de Deus para a família. É tão forte isso que o bem, ele se espalha em todos os membros da família. Isso é muito maravilhoso. E nós observamos a diferença entre a família que serve a Deus daquela que não serve. Se percebe claramente a diferença. A família que teme ao Senhor, que teme a Deus e anda nos seus caminhos, daquela que não teme e não anda nos seus caminhos. A diferença é visível, palpável. Todavia Deus quer que a família sirva a Ele, adore a Ele. Vale a pena levar a nossa família a servir a Deus. Vale a pena se esforçar para que a família sirva ao Senhor. Algumas bênçãos, a Bíblia fala de algumas bênçãos que Deus dá para aquela família que serve a Ele. Vamos para Malaquias capítulo 3, versículos 14 a 17. Malaquias capítulo 3, versículos 14 a 17, nos diz a palavra: vós tendes dito, inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia serão para mim, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre e o que não serve. Então, a diferença é palpável, mas a família que serve ao Senhor. Aqui tem a história do povo de Deus, que era um grupo que não
dava atenção a servir ao Senhor, até chegaram a dizer: inútil é servir ao Senhor. Mas o Senhor disse assim, no versículo 16: então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Estou com uma versão, a corrigida fiel, por isso dá alguma diferença, mas o sentido é o mesmo. Então, a família que serve ao Senhor, o Senhor a toma como pertencente seu. Glória seja dada ao nome do Senhor. A família que serve a Deus é uma família feliz. Passa a viver feliz. Vá ainda, Malaquias 4:2. A família que serve a Deus passa a viver feliz, ou vive feliz. Eu vou dar uma palavra nisso aqui, para mostrar uma coisa à igreja. Malaquias 4:2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. A família que serve ao Senhor é feliz. Agora, quando a Bíblia fala desta felicidade, ela não está falando de felicidade oriundas de coisas materiais, como saúde, amigos, dinheiro, bom emprego, boa família, bons amigos. Tudo isso traz felicidade e bem-estar, não tenha dúvida, mas são efêmeros, se termina. Mas a família que serve ao Senhor, ela é feliz mesmo nos momentos de maiores conflitos, porque permeia a graça de Deus no ser dos membros da família, no dia a dia. E eu não vou nunca dizer à igreja que por sermos crentes, discípulos de Cristo, estamos livres de passar por vitupérios. Ora, o Senhor já disse: no mundo tereis aflições. Mas termina dizendo: mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa felicidade que a igreja, que a família vive, porque serve ao Senhor, é uma felicidade que está alicerçada na presença de Deus na família. Está alicerçada na certeza do abrigo, do apoio, do amparo, da misericórdia, da compaixão de Deus. É muito maravilhoso viver nesta vida tendo a presença de Deus em nossa família. E isso traz felicidade. Bendito seja o nome do Senhor. A família que serve também a Deus, a família é salva. Salva. Oh, glória a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A família que toma essa decisão é salva.
Lembra de Noé, que nós falamos a semana que passou? Que Deus manda Noé fazer uma arca, porque Deus queria salvar o mundo. Deus sempre quis salvar o mundo. Depois que o homem pecou, o pecado passou a todos os homens, Deus já havia elaborado na eternidade, muito antes do homem pecar, um plano salvífico. Mas os homens não quiseram. Mas Deus salvou Noé e a família. Porque Noé decidiu servir a Deus e recebeu a salvação. Então, por que vale a pena trabalhar, se esforçar, investir na família? Porque estamos tratando da maior bênção que receberemos, a salvação da nossa alma. Não existe, queridos irmãos, igreja do Senhor, bênção maior. A bênção maior de nosso Deus. O nosso Deus, Ele é dadivoso. Toda bênção que se recebe vem dEle. O diabo não abençoa ninguém. Quem abençoa é Deus. O homem não abençoa ninguém. Quem abençoa é Deus. Então Deus é o abençoador. Então, as famílias são abençoadas por Deus, e a maior bênção, a maior, não tem outra igual, é a salvação. Por isso que, dentro desse aspecto, nós devemos nos esmerar diante de Deus, para que os membros da nossa família sejam salvos. Ah, pastor, mas eu já orei tanto, falei tanto, mas ela cada dia está distante. Não importa quanto ele ou ela se distancie. O que Deus está interessado é se tem alguém da família que se põe na brecha diante dele até que ele salve. Essa é a maior bênção. A família que decide servir ao Senhor, essa família está salva. Aleluia. Glória a Deus. É o maior presente que Deus pode dar a uma família. Não existe outro. A vida, Deus dá a vida, é um grande presente. Deus nos dá respiração, é um grande presente. Mas o maior é a salvação. Porque elas viverão eternamente, longe da destruição eterna, com Cristo. Então, a família que serve ao Senhor, Jesus falou e João escreveu. Eu quero ler com a igreja. João 5:24. É conhecido esse versículo. Evangelho de Jesus conforme João, capítulo 5 e o versículo 24. Eu quero convidar a igreja para ler esse versículo. Como vai a galeria aí? Como é que está? Tem alguém aí na galeria? Aleluia. Glória a Deus. Veja aí, leia aí. João 5:24. 1, 2, 3. Veja que bênção. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Na verdade, ou em verdade, ou na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra
e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Família que resolveu servir ao Senhor tem a vida eterna. E é mais, disse Jesus, não entrará em condenação, mas passou, se foi, saiu da morte para a vida. Então, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena. Vamos ver agora 2 exemplos na Bíblia de 2 famílias, uma que serviu ao Senhor e outra que não serviu. E o que eu vou falar agora não é aquela família que abandonou o Senhor, é aquela família que se descuidou. Eu não estou falando da família pecadora que está no mundo, mas uma família que nos dá um exemplo na palavra de Deus, e que, como Deus é minucioso, como Deus é exclusivista nesse aspecto, quanto à adoração, o cuidado, a atenção oferecida a Ele pela família. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Vamos ler os versos 1 e 2. Essa é a primeira família, é a família que faltou o cuidado em servir ao Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículos 1 e 2, diz: Então vieram os homens de Quiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriat-Jearim, e tantos dias se passaram até que chegaram 20 anos, e lamentaram toda a casa de Israel pelo Senhor. A Bíblia registra que Abinadab recebe a arca do Senhor quando os filisteus vieram contra Israel e tomaram a arca do Senhor. E a arca do Senhor, ela ficou na mão dos filisteus, os filisteus devolveram a arca do Senhor, e ela chegou em Quiriat-Jearim, na casa de um homem chamado Abinadab. E ficou lá 20 anos. E a arca do Senhor foi colocada lá, na casa de Abinadab. E a arca do Senhor era símbolo da presença de Deus. Não estava ali apenas um móvel, mas esse móvel, ele tinha uma representatividade muito forte. Ali estava a presença do Senhor. E quando a arca chegou na casa de Abinadab, não há registro que Abinadab fez nada. É como se pegasse a arca, colocasse lá e deixasse. Que é isso aí? É a arca do Deus de Israel. E passou 20 anos. E não há registro de que Eleazar, que haja sido consagrado, convocasse a família de Abinadab para respeitar e reverenciar e cultuar a Deus. Porque ali estava a arca.
Ali não estava uma coisa qualquer. E se foi elegido ou consagrado Eleazar para cuidar, deixa eu ler novamente o versículo 1. Diz assim: então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardassem a arca do Senhor. Então, veja que não era uma coisa qualquer. Quando a arca chega, se consagra um homem para cuidar. Veja, consagra uma pessoa para cuidar. Não era qualquer pessoa. Era uma pessoa especial. O que era que esse homem devia fazer? Fazer notório que ali estava a arca do Senhor. Venham cá, reverenciem, vamos tratar de fazer um culto, adorar ao Senhor. A nossa casa chegou a arca do Senhor, mas nem Abinadab, nem o sacerdote, nem ninguém ficou lá 20 anos. E a arca parecia uma intimidade, mas uma intimidade sem reconhecimento. O que quer dizer isso muitas vezes para a nossa vida, trazendo exemplo para as famílias atuais da época da graça? Abinadab, ele tem uma ação como aquelas famílias que dão pouco valor a Deus. Não lutam pela prioridade que a família é diferente. A família tem um compromisso. Aí caiu na monotonia. O que foi que houve com você? A arca está aí. A arca do Senhor está aí, está? Está aí, está guardada aí. Se transformou numa familiaridade com a arca, sem o respeito devido à arca. E passou 20 anos. E a ausência da liderança de Abinadab foi muito forte. E Abinadab ficou com a sua família lá e levou a coisa comum. Como famílias que levam a vida cristã como uma rotina. E a vida cristã não é uma rotina. Não, a vida cristã significa dizer que Cristo está em nós, está na nossa família, está onde nós estamos, está no nosso lar. E Abinadab se acomodou, ficou acomodado. É como se as famílias que entrassem no conformismo, na estagnação espiritual, na falta de atenção. Foi isso que deu na casa de Abinadab. Aí passa 20 anos. Quando Davi assume o reinado, que dizem a Davi, a arca está na casa de Abinadab. Aí Davi diz assim: não, a arca deve ir para Jerusalém. Aí, bem intencionado, preparou um carro novo, bois que nunca tinham trabalhado, bois virgens. Preparou 4 homens e disse: vai para a casa de Abinadab e traz a arca para Jerusalém. E, quando os homens chegaram lá, pegaram a arca e não passou nada, não passa nada. Leva aí, pode levar. É a arca. Assim diz Abinadab. Pelo menos nas entrelinhas da leitura se percebe esse descaso, essa desatenção de Abinadab.
Mas Davi, por mais bem intencionado que estivesse, fez mal. Porque a arca era tão sublime que teria que ser levado nos ombros dos sacerdotes. Então, quando bota ela no carro de boi que vai, e os bois vai andando, e passou por uma depressão no caminho que eles iam, aí a arca vai cair, aí Uzá segura, bem intencionado também. Aí Deus mata Uzá, na hora. Ali não era um simples móvel, era a arca. E depois que acontece toda essa tragédia, agora sepulta o homem bem intencionado, Davi toma para si a culpa, aí Davi diz assim: pega essa arca, não traz mais para Jerusalém, leva para a casa de Obed-edom. Agora é o outro lado, da outra família. Aí a arca entra na casa de Obed-edom. Aleluia. Aleluia. A arca entra na casa de Obed-edom. Vamos lá para 1 Crônicas. Não, antes vamos 2 Samuel. Depois a gente vai para 1 Crônicas. 2 Samuel, capítulo 6, versículos 11 e 12. Segundo Samuel 6, 11 e 12. Eu vou pedir à igreja que leia, porque está muito precioso esses dois versículos. E como eu estou com uma versão aqui um pouquinho diferente, eu vou pedir à igreja que leia. Leia aí, por favor, meus irmãos. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículos 11 e 12. 1, 2, 3. Me diga uma coisa, vocês perceberam quanto tempo passou a arca na casa de Abinadab? 20 anos. Agora, quando ela vem, quanto tempo ela passa na casa de Obed-edom? 3 meses. É uma diferençazinha, não é? De 20 anos para 3 meses. Mas o que foi que aconteceu com Obed-edom, a sua família e tudo o que ele fazia durante esses 3 meses? Foi o que aconteceu? Vá para 2 Samuel 6 e 12. 1, 2, 3. Viu a diferença de Abinadab e sua família e a diferença de Obed-edom e a sua família quanto à arca do Senhor? Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Como é que diz aí?
Siga, leia, eu não escutei bem, leia. Tudo bem. Por amor a quê? A família cristã tem a vida cristã como uma prioridade. Com todo cuidado e amor, a vida cristã. O pai diz para a esposa: minha filha, nós servimos a Deus. Os pais dizem aos filhos: filhos, você serve a Deus. Eu lembro de uma palavra que meu pai me disse, ele já dorme no Senhor. Ele disse assim uma vez, ou algumas vezes, ele sempre repetia, ele disse assim: respeite a Deus, sempre, meu filho. Honre a Deus, sempre, meu filho. Nunca mais eu esqueci isso. Respeitar e honrar a Deus. A casa de Obed-edom com 3 meses, que diferença! 3 meses deu isso tudo. Aqui está claro, porque o escritor deixou claro: e abençoou o Senhor a casa. Veja aí, ó. Abençoou a casa. Aqui quer dizer que abençoou esposa, filhos, noras, genros, netos, avós, primos, tios, irmãos. Abençoou tudo, a casa. E foi só aí? Não. Diz mais: e tudo quanto tem. Abençoou a lavoura, abençoou o gado miúdo, abençoou o trabalho dele, abençoou tudo. Aleluia, aleluia, aleluia. E quando avisam a Davi, não, traz a arca para cá. Eu quero adorar a Deus, eu quero que a arca fique aqui, eu quero considerar, eu quero louvar a Deus, eu quero organizar um coral, eu quero organizar músicos para adorar a Deus quando a arca vem. Aí lá vem Davi no meio do povo, alegre, feliz, dançando e saltando. Aí Mical olha da janela e diz: Davi, você está no meio do povo, você é rei, não pode. Aí ele olha para Mical e diz assim: Mical, Deus rejeitou teu pai, escolheu-me a mim, e agora eu estou na arca, a arca está conosco, e eu estou alegre, e eu estou alegre, e eu estou alegre. Oh, aleluia, aleluia. Resolveu servir a Deus com sua família? Pois pode esperar que vai ser abençoado. Você, ela, eles e tudo que você faz. A arca era o símbolo da presença de Deus. E hoje, na época da graça, nós temos o Espírito Santo entre nós. O Senhor desceu, o Espírito Santo, Ele subiu, o Espírito Santo desceu, e está entre nós, abençoando nossa casa, nossa família. Bendito é o nome dEle para sempre. E Josué, quero terminar aqui pelo tempo. Josué é um exemplo para nós. Josué lembra o povo a fidelidade de Deus. No capítulo 24, desde os versículos 3 até o versículo 13 do livro de Josué, Josué só lembra o povo como Deus foi fiel. No capítulo 24, versículo 14, ele chamou o povo para temer e servir ao Senhor. Chamou as famílias. Glorificado seja o nome do Senhor. No capítulo 24, versículo 15, ele diz assim: tomei uma decisão.
Vocês escolham a quem vocês vão servir. Eu já escolhi. Eu já tomei a minha decisão. Já conversei com a minha esposa, já conversei com meus filhos. Eles já estão sabendo, está tudo de acordo comigo. Sabe o que é que deu? É que eu e a minha casa porque o líder da casa não força os filhos a servir a Deus. Não é por aí. Não força a esposa a servir a Deus. Não. O líder convence. Convence a família primeiro com o seu exemplo. Ele serve. Ele adora. Ele demonstra. E depois ele vai dizendo: minha filha, vamos servir a Jesus que vale a pena. Ô meu filho, preste atenção. Jesus vai te abençoar. Agora toma a decisão de servir como o papai está servindo. Ô minha filha, vem cá filha, vem cá. Olha, vamos servir a Jesus. Você está de acordo? É melhor. Aí o filho faz: tá pai, tá, eu vou. A filha faz: tá bem manhã, também eu vou. A esposa diz: não meu filho, estou com você. Aí ele diz assim: eu e a minha casa. Está decidido. Oh, aleluia, 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 aleluia. E quem serve a família, que resolve servir a Deus, as bênçãos de Deus são constantes. E o final, a maior bênção. Qual é a maior bênção? Qual é a maior bênção? A salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu ler uma coisa que tem aqui. A família é o elo mais importante. É na família que se forma o caráter, a educação primária, a conduta social e a vida do indivíduo. É lá no seio da família. E a família, ela é considerada literalmente uma oficina de aprimoramento, de formação. Se dá conta por que é que o diabo tem tanta raiva da família? Entende porque muitas vezes, muitas pessoas, e permita-me me dizer, meus irmãos, até dentro do nosso meio, que não dá o valor devido à família, se aborrece com a esposa e troca de esposa. Se aborrece com o esposo e troca de marido. Nem se dá conta que está destruindo aqueles que não têm culpa de nada. É o que eu tenho visto no dia a dia, eu tenho visto. Há pouco aconselhei uma ovelha e disse a ele: como é que o senhor vai fazer uma coisa dessa? Não, eu vou para outro lugar e eu já disse aos meus filhos: vocês resolvam o que vocês vão fazer. Eu vou, agora não chamo ninguém comigo. Tamanha irresponsabilidade. Isso é pegar os filhos e entregar ao diabo. E é o que mais o diabo quer. Se é para me sacrificar, se é para eu perder, se é para eu sofrer, mas eu ver minha família na casa do Senhor, eu vou encarar. E quando há essa decisão, o Senhor abençoa. O Senhor ajuda. O Senhor ajuda. O Senhor ajuda. Glória a Deus. Deixa eu fechar dizendo uma palavra para você, que talvez você ouviu toda essa palavra, mas diz assim: mas lá em casa, pastor, eu não posso dizer.
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas não se preocupe, porque Deus também está interessado neles. Você está disposta a investir? Deus vai honrar seu investimento. Eu termino dizendo, eu li numa literatura que, quando estava no campo missionário, isso é uma literatura, que os pais moravam num lugar assim reservado, como se fosse no interior, e criaram os filhos na casa do Senhor, e depois que eles cresceram, abandonaram os pais porque era como no interior, e foram para a cidade grande. E foram, pai, eu vou cuidar da minha vida, vou fazer a minha vida, papai, mamãe. Ficar com essa história de crente aqui na sua casa não dá. Aí a mãe e o pai entrou no altar. E a literatura diz que os pais diziam assim: eu não criei meu filho para o mundo. Meus filhos, 2 rapazes são teus. A velhinha dizia: eu não tive eles para o mundo, eu não perco eles para o mundo, eles são teus. Passa o tempo, morre o velhinho, depois morre a velhinha. E os filhos nem procuraram saber se os velhos estavam vivos. Passa um tempo, aí de repente um diz para o outro assim: fulano, vamos visitar papai e mamãe? Aí eles disseram, o outro disse, vamos. Agora a gente nem sabe, será que era no mesmo lugar? Aí voltaram lá para o interior. Quando chegaram lá, o mato estava coberto. Justo na casa onde eles pensavam que era. Aí chegou para o vizinho e disse, os dois disseram, o senhor não lembra? Será que aqui morou um casalzinho de velho? Aí o vizinho disse, sim, eles eram crentes. 2 filhos mau, perversos, deixou eles 2 aí, a gente é quem cuidou deles. Ele morreu, e depois ela também. Aí um deles disse assim, o senhor pode me levar até onde era a casa? Aí eles vão, o mato está cobrindo, mas a gente vai. Aí abriram o mato, e encontraram a casa, estava coberta de mato. Aí entraram dentro da casa, e o autor dessa literatura diz que não foi uma casualidade, mas foi uma providência. Eles foram direto para o quarto onde dormiam os velhos. E quando chegou no quarto, que olharam para o chão, viram 4 barroquinhas assim. Aí o outro disse assim, era aqui que papai e mamãe oravam por nós. Aí o outro disse assim, a gente precisa ver eles no céu. Aí ali no capim se ajoelharam, se entregaram para Jesus e disseram, perdoa nossos pecados. Aí o autor da literatura diz, fruto da oração dos velhinhos. Você está disposto a investir? Deus vai honrar. Ainda que você venha a partir, mas a oração ficará registrada lá, e resposta para a salvação virá. Bendito é o nome de Jesus.